Bom, hein? Amém, glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nessa noite, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nessa noite em que nós estamos aqui celebrando o Natal. E Natal é nascimento de Jesus, nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 2, de 1 a 7, a gente vê um relato que fala. Lucas 2, a partir do 1, diz o seguinte: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queria destacar esse finalzinho que diz assim: chegou o tempo de nascer o bebê. Chegou o tempo de nascer o bebê. Vamos orar? Pai, fala conosco nessa noite especial. Fala conosco através do sentido, do significado do teu nascimento, Senhor. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos o teu evangelho nessa noite. Que eu peço por mim e peço por todos nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus nasceu. 25 de dezembro é a data do nosso calendário litúrgico, calendário ocidental, em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. E quando a gente pensa no nascimento de Jesus, quando a gente pensa no Natal, e se eu perguntasse para vocês aqui, o que ocorre na sua mente, qual a primeira coisa que aparece na sua mente, quando você pensa Natal? Eu tenho certeza que o poder do que simboliza o Natal, ele vai fazer com que hajam aqui muitas respostas. A gente vai imaginar e vai pensar muitas coisas. Natal, a gente pensa, por exemplo, em salvação. O Salvador nasceu, Jesus nasceu, e quando Jesus nasce, nasce com ele a possibilidade da nossa salvação. Mediante a graça de Deus, mediante Jesus Cristo, nós obtemos salvação, salvação da nossa vida, salvação eterna, salvação para essa vida aqui também, para a gente viver uma vida enquanto pessoas salvas. Quando a gente pensa no nascimento do Natal, também a gente pensa em perdão. Jesus nasceu, a boa nova aconteceu, a boa notícia. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que, sabe aquele problema que você tem, que você sabe, e que ninguém mais sabe, contra o que você luta? Então, tem perdão para aquilo lá, que está escondido no submundo da tua alma. Tem perdão para as coisas mais obscuras das nossas almas. Jesus perdoa, Jesus nos perdoa, Jesus nos possibilita que nós vivamos um caminho de perdão. A gente tem erros, tem falhas morais, falhas éticas, dos mais diversos tipos. Mas a boa nova com o nascimento de Jesus é que há perdão. A gente não precisa carregar o fardo pesado dos nossos pecados, como se nós não tivéssemos jeito, não tivéssemos ninguém para nos perdoar. Não, há perdão. Deus em Jesus tira o fardo pesado de nós e nos perdoa, nos lava, nos purifica.
Quando a gente pensa o nascimento de Jesus, a gente pensa a esperança. A esperança. O mundo é mau, as coisas são ruins, o mundo é injusto, não tem comida para todo mundo, tem tanta desgraça acontecendo no mundo, na nossa vida, perto de nós, na nossa cidade. Mas em Jesus, o fato de Jesus ter nascido, com ele nasceu a esperança. A gente pode ter esperança de um mundo melhor, a gente pode ter esperança de que Deus vai agir. Tem desemprego, mas a gente tem esperança que Deus vai prover. Tem doença, mas a gente tem esperança que Deus vai nos sustentar. Tudo isso só é possível porque, segundo a nossa fé, nós cremos naquele que nasceu, o Filho de Deus nasceu, Jesus nasceu. E aquele que deposita a fé no Filho de Deus, nesse bebê que nasceu, não está autorizado a não ter esperança. Não está. Talvez um dos significados e dos sentidos mais bonitos, na minha opinião, do nascimento do Filho de Deus, é a humanidade de Deus. Deus em Jesus, ele se revela como gente. Deus em Jesus se revela enquanto humano. Deus em Jesus, ele nos ajuda a entender que tipo de vida a gente precisa viver, porque a gente consegue enxergar Deus em quem? Em Jesus homem, Jesus Cristo homem. E a gente vê Deus em Jesus, um Deus que mama no peito de Maria, um Deus que é envolvido em panos, colocado em uma manjedoura, um Deus que não havia lugar para os seus pais na hospedaria. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus revelado em Jesus. É um Deus humilde. É um Deus simples. É um Deus que não precisa de glória. A gente sabe que Ele é glorioso. A gente sabe que Ele é todo-poderoso. Mas Ele não se apega ao ser igual a Deus. Ele abre mão desses luxos. Sabe aquela carne de ouro que a gente ouviu falar por aí? Ah, Jesus não comeria esse trem não. Eu duvido. Não cabe na minha imaginação Jesus comendo carne de ouro. Não cabe. Jesus já está comendo um colchão duro, com os mais simples. Tá tudo certo com o meu microfone ou só abaixou um pouquinho, que vocês estão me ouvindo bem? Tá? Então tá bom. Então, Jesus, ele estaria comendo um colchão duro com os mais simples, os mais humildes. Né? E talvez ele comeria alguma coisa mais sofisticada aí, né, num jantarzinho na sua casa, na minha casa, mas Jesus, ele é simples, Jesus é gente, Jesus é humano. A gente aprende que Deus nasceu. E olha quantos sentidos, eu poderia ficar pensando aqui tantas coisas e pregar tantas e tantas mensagens sobre o Natal, tamanha a potência, tamanha a importância disso que nós lemos aqui no Evangelho. Mas eu queria discutir com você do nascimento. Jesus nasceu. O que é o nascimento? O que é nascer? Nascer tem tudo a ver com vida. Nós só estamos aqui como seres viventes porque nós nascemos. O nascimento é a maneira de nós virmos para o mundo com vida. Nós nascemos, nós estamos aqui no mundo. E Deus nasceu em Jesus. Jesus nasceu. Deus escolheu se revelar para mim e para você, não através de abstrações. Você não precisa fazer Labtem, curso de teologia, bacharelado, nada disso para você entender a revelação de Deus. Porque Deus nasceu, Jesus nasceu. A vida de Jesus em si, ela é o testemunho. A vida de Jesus em si, o nascimento de Jesus em si, a pessoa desse que nasceu, é o testemunho, é a revelação, é o sinal.
O que nós pregamos aqui? E hoje de manhã, Alex comentou aqui, eu gosto daqui porque aqui é uma igreja cristocêntrica, ele falou. O púlpito é cristocêntrico. E eu falei, aqui a gente é obcecado mesmo por Jesus. Mas a gente não é obcecado pela teologia sobre Jesus. A gente não é obcecado sobre ideias a respeito de Jesus. A gente não é obcecado pela união hipostática. Talvez, quem que sabe o que é união hipostática? Levanta a mão. Ó, o César tem que levantar a mão, Alex. Não, a gente é obcecado pela pessoa do Cristo, pela pessoa de Jesus, pelo Nazareno. É a pessoa dele que é a revelação para nós. Então, ele é o sinal. E quando a gente entende que Deus escolhe se revelar, nascendo, vindo ao mundo, nós aprendemos que a vida é algo divino. A vida que todos nós aqui temos, que nós não escolhemos ter. E você não paga taxa de Netflix no cartão de crédito para você continuar vivendo. Você vive. Nós respiramos. Nós existimos porque nós nascemos, nós viemos ao mundo e nós vivemos. A vida, irmãos e irmãs, essa vida que não tem como ela ser melhor representada do que no nascimento da vida. É a vida que nasce a vida. Jesus, a vida é dom, a vida é dádiva, a vida é dom, a vida é dádiva, a vida nos é dada, ela nos é concedida. E não à toa a gente vê Jesus falando em João, por exemplo, 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou uma teologia, eu não sou uma abstração, eu não sou uma ideia. Eu sou. Tomé, toca aqui, ó. Tá vendo? Tá sentindo a cicatriz, tá vendo as chagas? A pessoa de Jesus é a vida. Paulo em Romanos 8:2, ele ainda vai chamar o Espírito Santo de Espírito da vida. Espírito da vida. Eu quero refletir sobre isso com vocês, sobre a vida que nos é concedida, cuja expressão última é a própria vida que nasce em Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A vida, meus irmãos e irmãs, a vida ela é algo complexo, a vida ela é paradoxal. Eu acho, imagino, que nós aqui já temos idade o suficiente, maturidade o suficiente, para entendermos e compreendermos que viver não é uma tarefa tão simples. Ela exige da gente, ela tem os seus desafios, tem os seus paradoxos, a vida não é um caminho reto que você vai vivendo e vai dando tudo certo. Amém? Amém, ó. Não, é um caminho altos, baixos, é uma aventura a vida. Tem hora na vida que você tem que escolher entre o certo e o errado. Tem coisa mais fácil do que escolher entre o certo e o errado? Você escolhe o certo. Entre o certo e o errado, você escolhe o certo. E quando você tem que escolher entre o certo e o certo? E você só pode um? Começa a complicar. E quando chega uma hora que você tem que escolher entre o errado e o errado, e você não tem opção? E a não opção é um caminho errado também. Fica difícil também. Nós somos humanos, seres viventes que vivemos e temos nossos desafios éticos, morais, e a gente tem que viver cheio de dilemas. Eu particularmente tenho muito medo de quem tem só certeza. Muito medo. Eu suspeito que todo aquele que só tem certeza é um hipócrita. Tem uma máscara e está escondendo alguma coisa. Alguma coisa tem. Porque a vida, ela é desafiadora por natureza. Essa é a vida, essa é a existência. Essa é a vida de Jesus. Jesus teve que lidar com traidores. Jesus teve que lidar com a morte. Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus teve que lidar com uma série de questões. A vida, a sua vida.
E é importante que você compreenda o seguinte, que o Evangelho de Jesus, desse que nasceu, o ensinamento que nós temos a partir desse que é a vida, ele não é para fazer a sua vida um caminho retinho em que tudo só dá certo. É uma sabedoria para você poder viver bem a vida que Ele te dá de graça. Que o Evangelho na tua vida, o ensinamento de Jesus na sua vida, sirva para você obter sabedoria, para que no meio das dificuldades, no meio das alegrias, no meio das tristezas, nos altos, nos baixos, nas dificuldades conjugais, relacionais, profissionais, comunitárias, você consiga vencer os dilemas, as questões, caminhar com a sabedoria que vem desse que é a vida. Evangelho é isso, gente. Eu prego o Evangelho dominicalmente na esperança de que o ensinamento de Jesus, ele entre no seu coração e te ajude a viver a vida melhor. Tem desemprego? Lógico que tem. Tem doença? Lógico que tem. Tem falta de recurso? Lógico que tem. Tem um monte de dificuldades, tem rompimentos, tem feridas, tem que fazer CR, celebrando a recuperação, sempre, constantemente. Mas a sabedoria do Evangelho ajuda a gente a viver essa vida. A vida também, essa vida que nós vemos como expressão máxima nesse que nasce, Jesus de Nazaré, nesse que é a vida é de viver. A vida é para viver. A vida não é de você ficar falando sobre ela, a vida é de praticar. Você quer viver uma vida que honre Deus, uma vida que agrada o coração do Senhor, você quer honrar a Deus com gratidão por essa vida que lhe é dada, lhe é concedida, sem que você pergunte quando ou quem, saiba disso, você precisa praticar o Evangelho na sua vida. Pare de teorizar, pare de ficar fazendo sistemática na tua cabeça, comece a praticar a palavra de Deus na sua vida, comece a viver a vida. A vida é menos discurso e mais ação. Ai, será que eu tenho que dar a cesta básica? Dê. Será que eu tenho que me aprofundar nas escrituras? Se aprofunde. Será que eu tenho que perdoar? Perdoe. Será que eu tenho que amar? Ame. Será que eu tenho que estar numa mesa gostosa e farta, no Natal, com os meus? Esteja. Porque se você teorizar, ficar se perguntando, quando, como, onde, por quê? Não, isso aí é coisa de teólogo, gente, não cai nessa. Vai para a prática, vai para Jesus, pratique o Evangelho. É menos abstração, é concretude, é realidade, é caminhada. Viva a vida. Não fique falando sobre ela, não fique filosofando sobre ela. Jesus não ficou filosofando, ele nasceu, ele veio viver, ele viveu, ele encarou, ele teve que escolher os 12, ele escolheu. Podia ter escolhido outro, mas ele escolheu aqueles, ele tinha que escolher, ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer. Ele viveu intensamente tudo o que ele podia ter vivido. Viva! São menos ideias a respeito da vida e são mais sensações. Você precisa sentir a vida pulsando. Você está sentindo? O seu sangue, talvez você não está percebendo, mas o teu coração está batendo. O sangue está passando nas veias. Você está vivendo. Agora você precisa fazer desse estado de vivo uma vivência, experimentando a realidade. Jesus, Ele nos ensina a aplicar o seu ensinamento no dia a dia. Pratique-o, não deixe para depois. E mais um elemento, a vida ela não é vivida no passado.
Ai, porque no passado era legal, porque no passado o país era melhor, porque no passado as pessoas eram mais legais, porque no passado a minha família era joia, porque no passado a mesa de Natal era gostosa, porque no passado, tudo é legal no passado. Você ficar falando sobre o passado, isso não é viver a vida. O passado você não consegue mexer, o passado você não consegue alterar, o passado você não consegue experienciar. O passado você consegue talvez ter um cheirinho bom da saudade do passado. Esse é gostoso. Mas quando a saudade se transforma num saudosismo que te aprisiona, que te prende e faz com que você enxergue tudo como ruim aqui, porque no passado era mais legal, isso não é viver a vida. Jesus não ficou preso no passado. Ai, mas quando a Maria lá, ela não quis me dar lá alguma coisa na manjedoura, tive que passar aquela... Não, é vida, presente. O que está acontecendo hoje, aqui e agora? Vou viver agora. Vou viver o hoje, a vida é para ser vivida no agora. Também não é no futuro. Quando acontecer vai ser legal. Quando a minha família toda estiver reunida vai ser legal. Quando toda a igreja estiver lotada para cantar, tá aí, a cantata vai ser legal. Quando a gente tiver todas as cestas básicas, aí vai ser legal. Quando eu tiver aquela profissão, aí é legal. Quando eu alcançar aquele sonho, quando eu conseguir aquilo outro, aí eu vou ser feliz. Não vai, mentira. A vida não é para ser vivida no futuro. A vida é para ser vivida no hoje, no presente, no agora, nesse instante. E eu pergunto para vocês, nessa noite em que nós comemoramos o nascimento, nós comemoramos a vida de Jesus. Você tem vivido essa vida agora? Porque se ela não está sendo vivida no hoje, com todo o cuidado do mundo, eu quero te fazer um alerta. Você talvez esteja preso no passado ou iludido com o futuro. E essa noite em que a gente comemora o nascimento de Jesus, essa noite é uma noite para nós refletirmos sobre vida. E a vida é para ser vivida agora, no hoje. Se você tem alguém para pedir perdão, perdoe hoje. Se você tem alguma coisa para colocar para fora, coloque fora hoje. Se você tem alguém para abraçar e dizer eu te amo, fale hoje. Se você tem um filho para abraçar e para brincar com ele, brinque hoje. Se você tem uma mulher para amar, ame hoje. Se você tem um marido para amar, ame ele hoje. Se você tem uma igreja para participar, participe hoje. Não deixe para amanhã e não fica vivendo preso no passado, porque a vida, ela acontece nesse instante, nessa fração de tempo misteriosa, que talvez não dê nem para a gente quantificar. É aquela fração que faz você decidir, agora eu vou viver, agora eu vou executar, agora eu vou fazer, agora eu vou falar, agora eu vou me abrir, agora eu vou chorar. Mas viva, viva. O nosso Deus nasceu, o nosso Deus vive. E eu quero te encorajar nesse Natal, eu quero desafiar você com essa percepção a respeito desse nascimento, que é vida in natura, pulsando, em abundância. Eu quero te encorajar, faça o que você tem que fazer agora. Pegue tudo que você aprendeu do Evangelho de bom e aplique agora. Ame, perdoe. Não espere o Natal de 2023. Eu diria para você, não espere nem a noite natalina chegar, gente. Comece a celebrar a vida de Jesus agora, às 8h04 da noite. É agora, nesse culto, nessa celebração. Manifeste a sua fé vivendo a vida. Bem vivida. Você só tem uma. E eu me lembro que eu vi uma vez um
esses vídeos assim bem chatos, motivacionais, eu particularmente não gosto, mas eu achei que a figura foi interessante. O cara pegou em bolinha de gude e colocou acho que todos os meses que ele tinha de vida, né, estimando aí uns 80 anos e coisa do tipo, né, e ele colocou em bolinha de gude. Gente, deu um potinho assim, ó, pequenininho assim. Eu falei, gente, não sei se eram as semanas. Aí você vive uma semana, você tira uma bolinha de gude, aí você tira outra, aí você vai tirando. Gente, vai chegar uma hora que com 90, se você chegar em 90, eu estou feliz se eu chegar em 90. Acabou. E aí? Vivemos tudo que tinha para viver no Evangelho, perdoamos tudo que nós aprendemos com Jesus, amamos tudo que tínhamos para amar, vivemos a vida como tínhamos para viver. Tem uma porção de tempo que te foi dada, que me foi dada, que é de graça, que é gratuita, que é dom. E o Natal ensina a gente a fazer da nossa vida uma vida que glorifica a Deus. Só que você precisa entender que você precisa fazer isso agora. Manifeste a sua fé vivendo a sua vida hoje, agora. Em segundo lugar, eu quero trazer aqui um desafio para a igreja. Para a gente revisitar uma ideia, um conceito. Às vezes a gente fala assim, puxa, eu preciso levar alguém na igreja. Não fala? Preciso convidar aquela pessoa, aquele meu vizinho, preciso evangelizar para trazer para a igreja, para vir para um culto. Eu acho que não é isso que Jesus quer da gente. Jesus nem frequentou a igreja. Jesus nem ia muito para o templo. E quando foi para tomar para apanhar e para ser levado para a crucificação. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa lógica. Eu queria nesse Natal te convidar a mudar. Quando você for chamar alguém para ir para a igreja, compartilhar da sua fé com ela, convidar a pessoa para ir no CR, para ir no retiro da igreja, entenda que não se trata de levar alguém simplesmente para a igreja. Se trata de convidar as pessoas para experimentarem vida. Vida. Nós não cremos que nós nascemos de novo, ó a vida de novo aí, nascimento. O convite que a gente tem que fazer para aqueles que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, o convite não é para eles virem se tornar membro da nossa igreja. O convite é para eles virem viver a vida que existe na vida, que é Jesus. Só que para a gente fazer esse convite, a gente precisa viver isso. A gente precisa experimentar isso. E a minha oração é para que nós possamos refletir seriamente a respeito da nossa vida nessa noite. E quem sabe a gente ter coragem para mudar uma chave dentro de nós, para que quando eu encontrar aquele meu vizinho, aquele meu amigo, aquele meu conhecido, aquele meu parente, eu chame ele não para uma placa de igreja, eu chame ele não para minha doutrina, eu chame ele e fale assim para ele, olha, quer experimentar a vida? Eu estou vivendo um trem bom aqui, vem viver comigo isso, vem lá para a minha comunidade para você ver a vida que existe na comunidade, vem aqui para o espaço cultural para você ver a vida que nasceu, que brotou no espaço cultural, vem para o Labitem para você ter a vida que está jorrando nessa aula, vem comer uma pizza com meus amigos da igreja, porque você vai ver a vida que existe ali nessa comunhão e nessa amizade. Vem aqui para minha casa, vamos bater um papo juntos, para você ver a vida que existe aqui no meu lar. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Vida. Vida essa que tem a sua complexidade, vida essa que é de ser vivida, e vida essa que é para ser vivida hoje. Eu te desejo um feliz Natal. E desejo para que todo o sentido que existe nessa celebração, quando a gente olha para esse menino que nasceu de Maria, foi coberto, que não tinha muito lugar chique para estar, mas foi colocado ali naquele lugar humilde, simples, para que toda essa vida possa pulsar em você neste Natal. Que você entre 2023, aí nessa virada, né, sempre um momento de reflexão, refletindo seriamente, que tipo de vida nós temos vivido? E eu tenho certeza que se você viver a vida de Cristo, a vida que brota de Cristo em você, você vai honrar cada fôlego gratuito
misericordioso de vida que está pulsando no teu pulmão, nos teus pulmões nessa noite. Amém? Quero te convidar a orar comigo nessa noite mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nasceu. Obrigado porque o Senhor nasceu e no teu nascimento nós pudemos enxergar Deus. Obrigado porque a tua vida, ela nos mostra e revela quem Deus é. E principalmente, Senhor, obrigado, porque a tua vida, ela tem nos possibilitado que nós possamos viver, renascer, nascer de novo. Ó Pai amado, que a tua vida, essa vida que é uma vida eterna, uma vida sagrada, uma vida santa, ela possa pulsar dentro de nós. Que em nome de Jesus, nesse Natal, Pai, nesse dia em que a gente se recorda do teu nascimento, que a gente não deixe para amanhã e que a gente não fique preso no passado. As atitudes que nós devemos ter no agora. Eu peço por mim, peço por cada um que está aqui, que a nossa ceia de Natal seja a melhor de todas. Que a nossa comunhão seja a melhor de todas hoje e agora. Que a alegria que brota do nosso peito possa ser a mais alegre hoje. Que surja e brote de nós perdão, graça, misericórdia, vida de Deus em nós, Pai, a gente te pede. Ó Senhor, e aqueles que estão vivendo uma vida morta, que o teu Espírito da vida os ressuscite. Ressuscita quem está morto, Pai. Ressuscita quem está preso. Ressuscita quem não está vivendo a vida que o Senhor tem. Que essa pessoa possa experimentar da tua vida agora, nesse instante. Que o teu Espírito possa alcançar esse coração e ressuscitar essas células que estão mortas, para que essa pessoa possa sentir a pulsão de vida que brota da tua graça. Que em nome de Jesus, Pai, possamos partilhar e testemunhar da nova vida que nós temos no Senhor, com muita gratidão pelo Senhor ter nascido.